Cheguei chegando, tá vendo? Professor Davi Magalhães para mais uma videoaula do nosso canal Geografia em 10 minutos. E eu convido você a pegar o seu lápis, a sua borracha, a sua caneta, as ferramentas do conhecimento, porque hoje a nossa videoaula está bombando. O tema é um tema complexo, mas que diz muito respeito à nossa realidade social no nosso Brasil. É isso mesmo, desigualdade social. É um tema complexo, polêmico, mas que é muito relevante. Inclusive, é um tema que sempre cai nas avaliações de sociologia, filosofia, na própria geografia e, por que não, na própria história, ou seja, nas áreas das ciências humanas. É muito comum falar de desigualdade social, né? Mas o que desigualdade social significa, professor? A desigualdade social, o nome já diz, desigual, diferente, ou seja, uma sociedade que apresenta características diferentes. Referente ao quê? Moradia, acesso à água encanada, saneamento básico, educação, saúde e entre outros aspectos. E o que a gente tem observado é que o Brasil está entre os países com as maiores desigualdades sociais no mundo. Lamentavelmente, isso é uma realidade. E a gente tem observado que mesmo o Brasil estando hoje entre as 10 maiores economias do mundo, que se a gente analisa o PIB, nós vamos observar que o PIB ele não é parâmetro nenhum para que a gente meça a desigualdade social. Por quê? Você pode estar pensando, olha, o Brasil tem um IDH, um PIB alto, fantástico. O nosso IDH evoluiu 4 posições, fantástico. Mas as desigualdades sociais, elas são muito perceptíveis na estrutura da sociedade brasileira. Onde você estiver, de qualquer canto do Brasil, não sei de onde você está me assistindo nesse momento, mas você vai perceber que onde você mora, você consegue perceber visualmente a desigualdade social. Então, muitas vezes você observa que uma pessoa mora numa edificação, numa casa mais simples, de madeira, de papelão, seja próxima a um rio, uma área de mangue, e ao mesmo tempo você olha para o outro lado e você vê uma bela de uma casa com uma arquitetura moderna, sofisticada, arrojada. Esse contraste que você visualizou da moradia elucida uma desigualdade social, por exemplo, tá? Mas o que seria então a desigualdade social? Olha, são as diferenças, os contrastes perceptíveis em uma sociedade, existentes em uma sociedade. Por quê? Porque todo cidadão, indistintamente o que ele seja, classe social, gênero, religião que ele tem direito a saneamento básico, água, luz, segurança, pavimentação e outras questões. Mas, infelizmente, nem todos têm. E aí vocês me perguntam, professor, então qual a origem da desigualdade social no Brasil? E eu digo para vocês que ela não é recente. Na verdade, a desigualdade social no Brasil ela vem desde o período colonial. Por quê, professor? Vamos lá. Naquela época, nós tínhamos os donos das propriedades de terra, os grandes latifundiários. E esses caras, eles tinham muita terra em seu poder, em sua posse. Naquela época também, você tinha uma relação de trabalho sendo exercida, o patrão e o empregado. Então, o patrão, dono das propriedades, dos meios de produção, obviamente, eles tinham muita renda, e você tinha aqueles que vendiam sua força de trabalho em prol de uma remuneração. É o trabalhador, exato. Então, esse trabalhador ele era explorado, ele ganhava pouco, as condições nas quais ele vivia não eram condições, vamos dizer assim, favoráveis. Então, você já percebia uma desigualdade aí. Mas os tempos foram se passando, nós caímos então no século XX, e a gente vai observar que por meio da industrialização e da urbanização, principalmente aqui no Brasil, o que a gente vai observar? Que essa relação de renda, de posse, de poder, ela mudou. Hoje a gente observa que as pessoas precisam ter uma educação de qualidade e qualificar-se para que ele tenha acesso à renda. É isso mesmo. Não que essa questão de posse de terra ela ainda não seja perceptível em nossa sociedade, mas nos tempos do século XX para o século XXI,
a educação e a qualificação dessa mão de obra para o mercado de trabalho, elas são fatores que levam à questão da renda, de você obter renda. E o que a gente vai observar, professor? Veja os dados aqui. Dados de 2022. 5% dos mais ricos no Brasil, eles detêm simplesmente 39% da riqueza. Veja, é aquele velho ditado que diz, são poucos com muito e muitos com pouco ou quase nada. E aí, voltando para essa questão da educação, o que a gente vai observar? De 1960 até 1980, olha que dado interessante, ele diz que o ensino no Brasil era um ensino de qualidade. E esse ensino, ele era ofertado pelos órgãos públicos, ou seja, educação pública, educação de qualidade. Fantástico. Então, o que é que eu vou observar? Que naquela época, o filho do rico e o filho do pobre, eles estudavam juntos. Mas a sociedade, que é muito discriminatória e preconceituosa, ela começou a perceber que isso não estava legal. Como é que pode o filho meu, rico, estudar com o filho do pobre, ou seja, o filho do funcionário estudar com o filho do patrão? Obviamente, então, vão se intensificar no Brasil as escolas particulares. E essas escolas particulares, elas vão começar a ofertar a um outro público em especial uma educação de qualidade que é proveniente das instituições privadas. Mas a educação no Brasil, ela é tão complexa que a gente vai observar o seguinte, que enquanto o ensino, os ensinos iniciais, a educação básica de qualidade, ela é proveniente das escolas particulares, a gente vai observar que no ensino superior o papel se inverte. Já no ensino superior você tem as escolas públicas, as universidades públicas, né, ofertando uma educação de qualidade, bem contrário das instituições privadas. Não estou aqui em nenhum momento dizendo que as universidades privadas, o ensino privado, ele, no nível superior, ele seja inferior às instituições estaduais. Muito pelo contrário. Isso são dados que o próprio IBGE nos mostra de que o ensino público, no que se refere à educação pública no Brasil, a nível superior, ela oferece melhor qualidade de ensino do que algumas instituições particulares e privadas no Brasil, ok? E aí o que o governo fez então? O governo vai criar a chamada Lei de Cotas, né? Essa lei foi criada no ano de 2012, é a famosa Lei 12.711, em que destina que 50% das cotas nas universidades, ela seja destinado a pessoas negras, pardas e, obviamente, indígenas ou quilombolas. Então, isso por quê, professor? Justamente porque lhes é negado o direito do acesso a uma educação de qualidade. Então, hoje, a saúde, a educação, saneamento básico, moradia, que deveria ser um acesso a todos e de qualidade, infelizmente no nosso país hoje ela deixa bastante a desejar, ok? Valeu, um abraço, até a próxima aula, fica de olho, fui!